Deus tem ministrado muito o meu coração. Em todos esses anos que nós fazemos essa conferência aqui, celebramos. E a cada ano Deus tem ampliado a unção, a palavra. E eu não posso me entristecer com quem não está aqui. Eu tenho que me alegrar com quem está. Amém? Mas eu queria muito, o meu desejo do meu coração é que cada pessoa que passou por aqui nesses 2 últimos dias, na sexta e no sábado, estivesse aqui nessa noite. Porque, meu irmão, o melhor de Deus sempre está por vir. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: o melhor de Deus sempre está por vir. Irmãos, nessa noite Deus tem uma palavra para todos nós aqui, começando por mim, uma palavra muito tremenda, que vai ser como quem gosta de torta de chocolate, N tipo de tortas, né? A torta ela é ali elaborada, feita, bonita, mas sempre vem alguma coisa em cima para deixar ela mais bonita ainda ou mais gostosa, né? Um bombom sonho de valsa, né? Algumas pessoas gostam de cereja. Sempre vem algo a mais para deixar ela mais bonita. Essa palavra de hoje é algo a mais para te deixar mais abençoado. Algo a mais que Deus preparou só para essa noite. Para terminarmos essa conferência lembrando, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor falou comigo. Olha, amados, a igreja, ela é formada por pessoas. Se não fosse você, não existiria a igreja aqui, de portas abertas. Uma igreja que ainda é novinha, 5 anos de idade. Nós vamos ter nosso aniversário em setembro, de 5 anos, né? E uma igreja de 5 anos é uma igreja novinha ainda. Uma criança de 5 anos é uma criança que está aprendendo a falar. Algumas estão começando a ler. E ela está ali aprendendo algumas coisas para a vida dela e formando a estrutura. Dentro da psicologia fala que a estrutura psicológica de uma criança, ela até os 6 anos de idade está ali sendo forjada dentro da casa dela, com as informações do pai e da mãe. E isso é algo que nós temos que entender. E nesta noite, eu quero falar para vocês sobre estruturas que nós como crente, nós como igreja, como Paulinho foi bem específico quando ele disse agora na hora da oração, que quando você está em casa, você é templo e morada do Espírito Santo. Mas quando você está na igreja, você é o quê? Igreja. Porque nós estamos aqui com várias pessoas ao nosso lado. Você está sendo igreja. E olha, irmãos, a igreja ela é formada de estrutura. Da mesma forma que você é formado de uma estrutura óssea. Nós somos formados de uma estrutura óssea. É ou não é? Existe no ser humano, nós seres humanos, 206 ossos no corpo humano. Em todo lugar, cabeça, tórax, dentro do ouvido, existe osso que formam a estrutura para que você se ponha de pé. Uma pessoa que não tem perna, ele não consegue ficar de pé. Está faltando o quê? A estrutura óssea das pernas que coloca aquela pessoa de pé. E a igreja ela é formada de uma estrutura. A igreja tem estruturas que ela deixa essa igreja de pé. Da mesma forma que existe estruturas para o ser humano que te coloca de pé. Não somente a estrutura óssea do osso, né? Mas estruturas que você vai entender nessa noite que essas 3 estruturas, eu vou falar de 3 estruturas só nessa noite, que se você compreender, você que é a igreja, isso vai te deixar mais firme, mais abençoado, mais santo, mais próximo de Deus. Eu posso ouvir um amém?
Se você tiver essas 3 estruturas que eu vou te falar hoje, com certeza a tua vida será mais fortalecida, a tua família, e você dentro da igreja, você vai deixar a sua igreja mais abençoada. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso para Jesus? Diga glória a Deus. A primeira estrutura dessa noite que eu quero dizer para você é a estrutura espiritual. Repita comigo, diga estrutura espiritual. Olha, irmãos, nós precisamos dessa estrutura espiritual para que nós possamos permanecermos de pé. A estrutura espiritual, irmãos, ela é formada pela graça de Deus e pelo temor a Deus. Não tem como uma pessoa se tornar firme sem a estrutura espiritual na vida dela. Olha, você aqui, você está vivo, você tem uma vida. A vida, ela não é natural, a vida ela é espiritual. Há um fôlego de vida soprado em tuas narinas. E esse fôlego de vida é espiritual. O ser humano é formado de alma, corpo e espírito. É uma estrutura que deixa esse homem de pé. Eu já falei aqui na igreja, uma mesa, ela não precisa de 4 pernas para ficar de pé, basta 3. É ou não é? Se eu tirar uma cadeira, pegar uma cadeira dessa daí, que você está sentado, e tirar uma perna, ela não vai cair, ela vai ficar de pé. Basta 3 pernas para deixar essa estrutura de pé. Da mesma forma é o ser humano. A estrutura espiritual, ela fortalece você. Eu posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 20, a palavra de Deus, ela diz assim, eu vou ser bem rápido aqui, você pode olhar para o telão e pode abrir sua Bíblia. A Bíblia fala assim, em Romanos capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse. Essa palavra avultasse significa abundar. Algumas versões, com certeza que está no telão, diz avultasse a ofensa. O que é a ofensa? O pecado. E continua o versículo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça ou a bênção. Olha, a estrutura espiritual, ela vem através da graça de Deus e do temor a Deus. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus é algo espiritual para a igreja. A graça de Deus é algo espiritual para a sua vida. E essa graça espiritual, ela te põe de pé, igreja. Essa graça espiritual, ela é o que você precisa. Diga amém. Irmãos, não é pela sua própria força, ou nem pelo seu próprio jeito que as coisas são resolvidas. Muitas vezes nós pensamos isso, que pela nossa força ou pelo nosso jeito as coisas vão dar certo. Não! No dia que você conheceu algo espiritual chamado Jesus Cristo, algo espiritual chamado Espírito Santo, automaticamente, meu irmão, a tua vida passou a ser conduzida pela vida espiritual. A tua vida espiritual, ela conduz a tua vida. A tua vida espiritual, ela abre caminhos. A tua vida espiritual, ela abre portas, ela fecha portas. Diga amém. Olha, irmãos, nessa noite, essa estrutura espiritual, ela quer fazer parte da tua vida. Tudo começa no espiritual. Olha, Deus criou Adão. A Bíblia fala que Deus criou Adão
De onde? De onde, igreja? Do pó da terra. Deus fez aquela massa, juntou, tratou, modelou o homem, olhou para o homem e disse: está faltando alguma coisa. O que foi que ele fez? Ele soprou sobre as narinas de Adão. E ali, meu irmão, não foi um passe de mágica, foi o espiritual que entrou naquele pedaço de carne. Olha, se você não se atentar para a tua vida espiritual, será somente um pedaço de carne andando por Fortaleza. Será um pedaço de carne. E com certeza será um carnal. Diga misericórdia. Diga hoje, Senhor, enche a minha vida com o espiritual. Diga: a igreja do Senhor, ela é espiritual. Verso 20, olha lá. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga amém. Irmãos, olha, nessa noite, se a tua vida era uma vida conduzida pelo pecado, aonde abundou o pecado, hoje, nessa noite, igreja Efraim, Deus te diz: vai abundar a bênção do Senhor e o espiritual de Deus na tua vida, e a graça do Senhor, ela vai te alcançar e ela vai te colocar de pé. Tem alguém que pode dizer amém? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: que a graça do Senhor, ela te alcance nessa noite. Que a graça de Deus, irmãos, ela visite sua vida nesta noite, e que possa sacudir o teu espiritual. Olha, irmãos, nessa conferência, tudo aqui foi elaborado para que o espiritual de Deus sacudisse você, para que você saísse daqui mais crente, para que você saísse daqui mais abençoado, mais envolvido, mais próximo de Deus. Na hora que a irmã Lu desceu aqui do altar, ela me deu um abraço ali chorando, não sei se alguém viu. Olha, irmãos, isso é muito tremendo. Ela falou para mim: pastor, hoje Deus está quebrando mais um tabu na minha vida, mais uma etapa. Irmãos, eu já falei aqui, não é fácil subir aqui no domingo à noite e pregar o Evangelho. Não é fácil pregar o Evangelho numa célula. Não é fácil pregar o Evangelho em qualquer outro culto. Mas no domingo à noite existe um peso espiritual, irmãos, diferenciado. E nós temos que estar sensíveis a isso. Levante sua mão direita para o alto e diga: eu sou conduzido pelo espiritual de Deus. Diga: eu e minha casa temos uma estrutura espiritual. Diga amém e dê um aplauso bem forte para Jesus. Diga aleluia.